Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui mais questões para a gente poder responder de direito à nacionalidade, para a gente poder concluir o entendimento a respeito dessa matéria. A gente já trouxe a parte teórica, já trouxemos jurisprudência e agora vamos trazer aqui questões para a gente poder responder junto, tá? São questões que eu ainda não respondi, a maioria aqui a gente vai responder aqui junto. Vamos lá então, colocando na tela, justamente para você poder colocar no filtro mais ou menos dessa forma que eu coloco aqui. Eu coloco todos os tribunais, tá? TRF, coloco todos, TRE, tento colocar todos, TRT também. Não dá para colocar todos mesmo, porque existe aqui uma limitação do próprio concursos, tá? Com relação à quantidade aqui de instituições que a gente coloca. Mas eu coloquei bastante aqui, deram 51 instituições. Então eu coloquei não resolvidas, direito constitucional, e o assunto eu coloquei direito da nacionalidade. Coloquei para excluir também as questões anuladas e as desatualizadas. Vamos lá. Vamos resolvendo as questões juntos. Se você quiser, vai parando aí para você poder tentar responder primeiramente sozinho, depois a gente responde junto, tá? Não vou parar em todas as alternativas, né? Se você tiver dúvida em alguma, depois você manda nos comentários. De vez em quando, aí, a depender da questão, eu paro também para ler os comentários que o pessoal deixa aqui no Concurso, porque ajuda a gente a consolidar o entendimento também. Vamos lá, então prova primeiro aqui é prova do TRE do Pará, uma banca aqui IBFC. Como eu falo para vocês, vão resolver de todas as bancas enquanto não sai o edital. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que os direitos e deveres individuais e coletivos não se restringem ao artigo 5º, ok? Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta, o que a gente já sabe aqui. As associações, então, né, ele está trazendo até uma questão que nem está só relacionado a direito da nacionalidade, tem outras coisas aqui também relacionadas ao artigo 5º. Ele está querendo saber a incorreta, vamos ver. É bom que a gente já revisa um pouquinho do artigo 5º também. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se em qualquer caso o trânsito em julgado. Aqui já temos a nossa alternativa errada, já que o trânsito em julgado ele é uma exigência aqui para ser compulsoriamente dissolvida. Para poder ter atividade suspensa, não é necessário que tenha transitado em julgado. A gente já acha a nossa alternativa aqui, tá? Já acertamos. Vamos ver as outras também, ver o que está errado. São assegurados nos termos da lei o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Aqui está correto, todas as outras aqui estão corretas. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. O que ele está querendo dizer aqui é que, antes da naturalização, se você cometeu um crime antes da naturalização, crime comum, você pode ser extraditado. Agora, depois da naturalização, somente se for um crime aqui envolvido em um tráfico de entorpecentes. Tá? Cuidado com isso daqui, mas às vezes a redação aqui ela pode dar a entender uma outra coisa, né? Pode dar a entender que as duas situações aqui são aplicadas para antes da naturalização. Na verdade, não. Só o caso do crime comum e o envolvimento em tráfico de entorpecentes é para depois da naturalização. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, cuidado aqui com a palavra temporário, para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então vamos lá. Aqui mais uma questão do Pará. A Constituição Federal traz algumas condições de elegibilidade. A gente não falou ainda a respeito disso, mas eu acredito que dê para a gente responder. Bom, na verdade não vai dar, mas é bom que a gente já antecipa aqui alguma coisa e futuramente vocês já vão entender melhor até essa situação. Qual não apresenta uma das condições de elegibilidade, tá? A gente não estudou isso, não está diretamente relacionado aqui, mas de qualquer forma vamos responder também. Nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade, tá? Você não pode ser estrangeiro, você precisa ser pelo menos naturalizado brasileiro.
Alistamento eleitoral também é uma condição de elegibilidade. Pleno exercício de direitos políticos também. Idade mínima de 18 anos para deputado estadual está incorreto, porque são 21 anos para deputado estadual. Sentença proferida, é agora analista judiciário do TRF, sentença proferida por juiz federal declarou o cancelamento da naturalização de brasileiro naturalizado. Olha aqui, cancelamento de naturalização de brasileiro naturalizado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Realmente isso daqui é possível, tá, gente? A perda da nacionalidade brasileira em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Um cuidado que a gente tem que ter. Atividade nociva ao interesse nacional. A gente já viu na aula de jurisprudência, especialmente, que somente perde por meio de processo judicial e somente para o brasileiro naturalizado. Não esqueça dessas circunstâncias, tá? Atividade nociva ao interesse nacional, brasileiro naturalizado e somente por processo judicial. Nessa hipótese, considerada a Constituição Federal de 88, o cancelamento da naturalização deu-se pela razão cabível por decisão de órgão competente, sendo que somente após o trânsito em julgado respectivo acarreta a perdas dos direitos políticos. Pela razão cabível por decisão de órgão competente, tá? O juiz federal, tá? Ele é competente, o juiz federal, é isso que eles estão querendo dizer aqui. Eu falei para vocês já também que realmente é um processo que corre na Justiça Federal. Então realmente é um órgão competente. Aqui a razão ela é cabível, a razão é a atividade nociva ao interesse nacional. Decisão do órgão competente, acarretando independentemente do trânsito em julgado, perda dos direitos políticos. Precisa do trânsito em julgado, pessoal? É isso que ele está querendo saber. Tem que transitar em julgado? Por motivo descabido? Não. Pela razão cabível, embora a decisão tenha sido proferida por órgão incompetente? Não, o juiz federal realmente pode. Por motivo descabido, a gente já viu que não também. A razão ela é cabível e precisa do trânsito em julgado também. Tá? Então, acertamos aqui a questão. Percebam aí que as questões de analista, às vezes, elas são um pouco mais complexas, dependem um pouquinho mais de raciocínio. Né? A gente já tem todo o conteúdo aqui, a gente já sabe todo o conteúdo, mas às vezes ela depende de um pouquinho mais de raciocínio, não é um simples copia e cola da lei. Mas a gente aqui raciocinando, a gente chegou junto aqui no resultado correto. Considere que determinada mulher, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, mais uma aqui de analista do TRF4. Mulher, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, nascida em país cuja lei lhe reconhece nacionalidade originária e durante o período em que sua mãe lá estava a serviço do Brasil, venha residir no Brasil depois de atingida a maioridade. Olha aqui, uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente lê o enunciado, a gente já chega a várias conclusões. Primeiramente, a gente já vê que ela tem uma nacionalidade originária daquele outro país, né? Já está falando aqui que a lei daquele país reconheceu para ela aquela nacionalidade originária. Então vamos dizer que é o país A. Então ela já tem a nacionalidade A, beleza? Mas ao mesmo tempo a mãe dela estava ali, e a mãe dela é brasileira, estava ali atuando ali a serviço do Brasil. Então a gente já chega à conclusão de que ela também é brasileira nata. Já vemos aqui que é uma pessoa com dupla nacionalidade. Nessa hipótese referida à mulher, é considerada brasileira nata, a gente já sabe que é brasileira nata realmente, não podendo vir a ser extraditada, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito pela qual o requeira Estado estrangeiro realmente. Pessoal, brasileiro nato não pode ser extraditado, é vedado aqui a extradição de brasileiro nato. Não faz jus à nacionalidade originária brasileira? A gente viu que faz jus sim, né, já que a mãe dela estava a serviço da República Federativa do Brasil, ela já é brasileira nata também. Será considerado brasileiro naturalizado? Não, brasileiro nato. É considerado estrangeiro? Não também. Será considerado brasileiro nata, correto, desde que opte pela nacionalidade brasileira? Aqui, incorreto. Pessoal, por que está incorreto? O que acontece? Ele está querendo confundir a gente aqui, falando que, olha, ela veio residir depois no Brasil, depois de atingida a maioridade. Só que ela, né, isso daqui não interessa, ela não precisa optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade, porque ela já é brasileira nata. Já está falando aqui no enunciado que a mãe dela estava a serviço do Brasil.
Muita gente com certeza vai confundir aqui com essa última alternativa, mas a alternativa correta é a A. TRT de São Paulo, analista judiciário. O vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo e capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos, é denominado, olha aqui pessoal, ele está nos dando aqui o conceito de nacionalidade, correto? O vínculo jurídico, né, entre um país e o seu povo, entre a sua pessoa, as pessoas, é a própria nacionalidade. Assinale a alternativa, e agora técnico do TRT, assinale a alternativa que não constitui cargo privativo de brasileiro nato, de acordo com a Constituição Federal. O que não constitui cargo privativo de brasileiro nato? Vamos ver. Olha, não constitui oficial das Forças Armadas é de brasileiro nato, presidente de qualquer das cortes superiores, isso aqui está errado, não precisa ser presidente, não precisa ser brasileiro nato para todas as cortes superiores. A gente viu que somente o ministro do STF precisa ser brasileiro nato. Cuidado aqui com isso. Carreira diplomática é só brasileiro nato, ministro do Estado da Defesa só brasileiro nato, presidente da Câmara dos Deputados só brasileiro nato também. Leisa, canadense, naturalizada brasileira, olha, naturalizada, sempre na sua prova, quando você vê esses termos, já grife, porque você sabe que vai cobrar alguma coisa a esse respeito aqui. Teve cancelada sua naturalização por sentença judicial, correto aqui, judicial, que transitou em julgado, correto também, virtude de atividade nociva ao interesse nacional, tudo correto, tudo correto. À luz da Constituição Federal, na situação de Leisa, não há que se falar na suspensão dos seus direitos políticos. Olha aqui, a gente vê que, na verdade, quando a pessoa perde a nacionalidade brasileira, ela perde aqui os direitos políticos, né? Não existe direito político para estrangeiro no nosso país. Tá? A pessoa ela não pode ser votada e também não pode votar. Ela não pode ser eleita e não pode votar, não pode eleger ninguém também. Não há que se falar na perda dos seus direitos políticos. Aqui, errado também. Porque o que acontece? Uma pessoa que perde direitos políticos, e a gente vai ver mais pra frente com relação ao direito eleitoral, a pessoa não pode se alistar, né? A pessoa não se alista, porque estrangeiro não pode se alistar. Dar-se-á a suspensão dos seus direitos políticos, que serão readquiridos 8 anos. Olha aqui, não tem nada a ver, olha, cancelou a naturalização, como é que ela vai readquirir os direitos políticos? Perceba que não é uma questão de copia e cola, mas basta que a gente interprete um pouquinho as alternativas e a gente vai ver que não fazem sentido. Dar-se-á a perda de seus direitos políticos, dar-se-á a suspensão, perda ou manutenção, alternativamente a critério do juiz. Não, pessoal. Como que o juiz vai decidir assim, você não é mais brasileiro, você agora é estrangeiro, mas você pode manter os seus direitos políticos? Você pode continuar sendo eleito? Não faz sentido, tá? Nacionalidade, inclusive, é uma condição de elegibilidade. A pessoa ela só pode ser eleita se ela for nacional brasileiro. Isso aqui é óbvio, tanto naturalizado quanto nato, beleza? Nacional brasileiro, quando eu falo, é o próprio brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado. Só tomar realmente esse cuidado aqui, que a pessoa ela perde os direitos políticos dela quando ela perde a nacionalidade também. Oficial de Justiça Avaliador Federal, também do TRF, 5ª Região. Considere as situações abaixo. Vamos ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Anne e Joseph, ambos norte-americanos, então estrangeiros, decidiram sediar uma empresa no Brasil e por essa razão mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde nasceu seu primeiro filho, Anthony. Pessoal, olha, os pais não estavam a serviço do país deles. Os pais estavam ali a serviço de uma empresa particular que eles criaram. O Anthony aqui, no caso, ele é brasileiro, tá? Em regra que ele é brasileiro. Brasileiro nato, né? Deixar claro, brasileiro nato. Carlos, brasileiro e diplomata, foi convocado para representar o Brasil na Itália e lá conheceu sua esposa Valentina, italiana,
com quem teve o filho Enrico, que nasceu em solo italiano, Enrico brasileiro nato também, porque Carlos estava representando o Brasil na Itália. 2 brasileiros natos por enquanto. Johannes e Natália, ambos brasileiros, após namorarem por 8 anos, resolveram se casar e morar na Alemanha, onde Johannes possui família e lá tiveram 2 filhos, Hans e Klaus. Ao contrário de Hans, Klaus foi registrado em repartição brasileira competente. Olha aqui que interessante, né? Os pais são brasileiros, mas eles foram morar na Alemanha e tiveram 2 filhos lá. Um filho deles, que é o Klaus, vai ser brasileiro nato, porque ele foi registrado em repartição brasileira competente, e o Hans não foi. Então o Hans vai ser estrangeiro e o Klaus vai ser brasileiro nato, né? O Hans, em regra, é estrangeiro, mas se ele vier residir no país e decidir pela nacionalidade brasileira, ele também pode adquirir a nacionalidade brasileira. Vamos responder então. Henrico, por ser filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil, questão grande, né, pessoal? Bem grande. Henrico, por ser filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil, e Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública brasileira competente, né, eles são brasileiros nato. Por outro lado, não são brasileiros nato Anthony. Ó, incorreto, a gente já viu que o Anthony é sim. O Anthony é também nato, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Henrico, por ser filho de brasileiro, deixa eu ver aqui os nomes novamente, tá? Henrico realmente é filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil, e Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado, correto? E o Hans não é brasileiro nato, pessoal. A não ser que, olha, caso venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, correta B aqui, porque embora ele não seja aqui ainda, né, considerado brasileiro nato, se ele optar pela nacionalidade brasileira, ao atingir os 18 anos, ele pode sim ser considerado brasileiro nato. Questãozinha longa, mas sem complexidade nenhuma. TRF, 5ª Região, de novo, analista judiciário, área judiciária. Indivíduo originário de país asiático, requereu e obteve nacionalidade brasileira em 2010, 15 anos depois de ter fixado e mantido ininterruptamente residência no país. Realmente precisa de 15 anos aqui, uma pessoa de uma outra nacionalidade que não seja de um país que fale a língua portuguesa, realmente precisa desses 15 anos aqui, esse tipo de naturalização. Ele foi condenado no exterior pelo seu comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em 2012. Olha, tráfico ilícito de entorpecentes permite a extradição de um brasileiro naturalizado, ainda que tenha ocorrido após a sua naturalização, por sentença criminal transitada em julgado em 2017. Tendo sido então requerida sua extradição, ele pode ser extraditado, ainda que seja brasileiro naturalizado, já que ele cometeu aqui um crime de tráfico de entorpecentes. Posterior à naturalização, aqui não importa se foi antes ou foi depois. Se é tráfico de entorpecente, aí ele vai perder aqui de qualquer forma, vai ser extraditado de qualquer forma. Olha, ele é considerado brasileiro naturalizado, tá? Isso aqui tranquilo, né? Isso aqui ninguém pode errar, porque a própria questão já falou, né? Ele aqui se naturalizou, olha, 15 anos, obteve a nacionalidade brasileira. Isso aqui, olha, óbvio, tá, pessoal? Isso aqui é sem controvérsia nenhuma, não tem como ninguém errar isso. Brasileiro naturalizado, que pode ser extraditado. Pode sim, em virtude da natureza da atividade em que comprovado seu envolvimento, bem como ter sua naturalização cancelada por decisão judicial, acaso o crime pelo qual foi condenado constitua atividade nociva ao interesse nacional, hipótese em que perderá seus direitos políticos após o respectivo trânsito em julgado. Tranquilíssima questão também, para quem estudou aqui junto com a gente, tranquilíssimo. Fiona e Gael são irmãos, filhos de pai e mãe estrangeiros. Os 2 pais são estrangeiros, que há muitos anos fixaram residência no Brasil. Tá? Eles moram no Brasil. E a gente sabe que a regra aqui é jus soli, né? Você nasceu no território brasileiro, você é considerado brasileiro em regra. Fiona é primogênita, 7 anos mais velha que o irmão, nasceu em Portugal, mas se naturalizou brasileira. Gael, o caçula, nasceu em terras brasileiras
No dia de seu aniversário de 30 anos, Gael anunciou seu desejo de candidatar-se ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018 e de ter sua irmã como vice. Olha aqui que interessante. Né? Ele vai trazer um texto aqui interessante, uma questão muito boa para a gente revisar alguns conceitos. Né? Primeiramente que a Fiona ela nasceu em Portugal, mas ela se naturalizou. Então ela é uma brasileira naturalizada, tá? Perfeito? Brasileira naturalizada. Agora, o Gael nasceu no Brasil, então ele é um brasileiro nato. Ele nasceu em terras brasileiras. Ele com 30 anos, ele está querendo se tornar presidente da República, tá? Então ele quer se tornar presidente da República. Mas uma questão aqui que a gente ainda não conversou a respeito de direitos políticos, para presidente da República somente a partir dos 35 anos. Tá? Então ele não pode ser presidente da República. Tá? Mas vamos continuar aqui. E ele quer ter a irmã dele como vice. Bom, brasileiro naturalizado pode ser vice-presidente da República? Não pode ser vice-presidente, em razão daqueles cargos que são privativos de brasileiro nato. Fiona, entretanto, disse que pretende candidatar-se a governadora do estado. Olha aqui, governador de estado é outra história. Não precisa ser realmente brasileiro nato. Não precisa ser brasileiro nato e a idade entra aqui. Realmente o Gael ele poderia se candidatar. Aqui, né, a questão trouxe essa questão do primogênito e tudo mais. Só para dizer que a Fiona ela é mais velha, ela tem mais do que 30 anos. É isso que estão querendo dizer na questão, tá? Por isso que falou que ela é primogênita, 7 anos. Só para saber que ela tem mais do que 30 e ela poderia sim ser governadora de estado. Tá? Então, considerando apenas as informações fornecidas, Gael poderá candidatar-se a presidente? Não. Não pode candidatar-se a presidente, correto? Fiona poderá candidatar-se tanto ao cargo de vice-presidente da República, não pode ser vice-presidente da República por conta aqui da nacionalidade dela. Tá? Ela é uma brasileira naturalizada, ela não pode ser vice-presidente da República. Aqui, Gael não pode candidatar-se a presidente, correto? Fiona não pode candidatar-se a vice-presidente, tampouco ao de governador. É incorreto, porque ela pode sim se tornar governadora. Tá? Tanto em razão da idade, ela pode ser governadora, que aí é de 30 anos, tá? Que é de 30 anos, quanto ela também pode se tornar governadora em razão aqui da nacionalidade, porque ela é brasileira naturalizada. Então está incorreto aqui também. Não pode candidatar-se a presidente. Fiona não pode candidatar-se ao cargo de vice-presidente, mas pode candidatar-se a governador. Correto a D aqui. Então, acertamos aqui a questão. Tá? Só para vocês verem que, olha, pode ser governadora, no mínimo 30 anos, mas não pode ser presidente, pois precisa ser brasileiro nato. Aqui, para ser presidente da República, precisa ter no mínimo 35 anos. Pessoal, vamos terminando por aqui, tá? Vamos terminando por aqui, olha, bastante gente errou essa questão, tá? Porque aí ele concilia duas coisas aqui, idade e nacionalidade. Então, às vezes passa batida aqui pelo pessoal. Eu espero aqui que você tenha pausado aí, não tenha errado essa questão. E, bom, a gente vai finalizando por aqui, tá, pessoal? Acho que deu pra gente responder já 10 questões aí, acho que foi legal, né? Já deu pra gente consolidar alguns entendimentos. Não esqueça de resolver mais questões ainda por conta própria, para você consolidar ainda mais o entendimento a respeito dessa matéria aqui. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a nossa aula. Até a próxima, um grande abraço. A partir da próxima aula a gente começa a parte de direitos políticos, tá? Salvo engano, para a gente poder dar continuidade no nosso cronograma aqui de estudos. Um grande abraço e até a próxima.